Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Estamos chegando perto de 2.300 aqui no YouTube. Então, se inscreve, né? Que aí toda vez que tiver vídeo novo você recebe notificação. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos na descrição aqui para você ver. E se você quiser receber vídeos antecipados, é só você virar aqui do clube de membros ou ir lá no meu Apoia-se, né, que você garante conteúdos antecipados, né? Teve vídeo da semana, vai ter o recap do jogo do Mineiro também, que vai sair antecipado, porque esse jogo já rolou, tá bom? E vamos pro nosso vídeo, que tá muito mais que atrasado, eu sei disso, peço desculpas. Foi uma semana extremamente complicada, e eu só tive realmente um tempo mais efetivo para gravar com calma agora. Então, vamos ao recap da última semana. Esse vídeo vai sair praticamente na sexta-feira, quase uma semana depois, mas eu achei importante trazer esse vídeo para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que acompanha. Bom, vamos começar pelo Campeonato Paranaense, né? A gente teve o jogo entre Cascavel Olympians e Paraná Clube Guardiansentes, 46-14 para a equipe do Paraná Guardiansentes. O melhor jogo ofensivamente falando da equipe, né? Um jogo aéreo que o Leandrinho que teve melhores momentos, né? Um jogo que ainda teve muito drop, alguns passes errados, mas um jogo que se desenvolveu muito bem. Inclusive tem uma análise de jogada que já está disponível para os membros, né? De um dos touchdowns da equipe do Paraná Clube Guardiansentes. O jogo terrestre encaixou muito bem. A equipe, de uma maneira geral, conseguiu jogar muito melhor, né? Sofreu ainda como sofre de coisinhas pequenas, né? O Hélio às vezes não dando muito tempo pro Leandrinho, ele tendo que resolver, tendo que improvisar. É uma linha ofensiva que, fora da red zone, fora da goal line, é muito esquisito, né? Como parece que muda o ímpeto físico dessa OL, mas um jogo bem melhor de uma maneira geral do ataque como um todo, né? Foram 4 TDs corridos também, então bota isso na conta, mais de 300 jardas totais para esse ataque, e uma defesa que fez um jogo muito bom, teve uma pick six, né? Encarou um ataque que não tem uma identidade, não tem uma cara muito legal, mas não tem nada a ver com isso e conseguiu construir muito bem a sua terceira vitória e garantiu a segunda colocação do seu grupo, aí garantindo uma vaga no Wild Card. Para a equipe do Cascavel Olympians, ainda dá para lutar, o time vai ter o jogo contra o Ponta Grossa Phantoms, né, para se classificar. Quem vencer esse jogo vai passar, porque as equipes vão ficar com 2-2, né, caso a equipe de Cascavel vença, e no critério de desempate, que é o confronto direto, a equipe de Cascavel vai ficar na frente, mas o ataque vai ter que melhorar bastante correndo com a bola, vai ter que tomar melhores decisões no seu jogo aéreo, não vai poder viver só de jogadas mais explosivas, né? O primeiro TD da equipe foi num retorno para touchdown, de kickoff. Depois ele teve já no finalzinho do jogo um passe longo com seu ataque que deu certo. A defesa aérea chegou a ter ali uma interceptação, mas no geral também acabou sofrendo um pouco. Eu acho que se o time do Guardiansentes não tivesse tido tantos drops, teria sido um jogo ainda mais complicado para essa secundária. Mas é uma equipe que precisa brigar, né, para tentar vencer. Lembrando, né, que o confronto dos wildcards, né, os perdedores do confronto de wildcard vão disputar o Pinhão Bowl. Né? Então aí você tem dois objetivos, né? O primeiro, ir para a pós-temporada, e o segundo, né, entrar ou numa briga pela semifinal ou numa briga pelo Pinhão Bowl. Então, algo para a gente ficar de olho pela equipe do Cascavel Olympians. Indo agora para o Campeonato Gaúcho, né? Inclusive, eu queria deixar aqui a minha mensagem, minha solidariedade a todo mundo do Rio Grande do Sul, né? Famílias, jogadores, amigos, conhecidos. A gente sabe que o estado está passando por uma situação muito crítica, né? A gente torce para que isso passe logo. Todas as energias positivas, todos os pensamentos, as rezas para quem tem essa crença, para que todo mundo fique bem, para que todo mundo possa estar melhor, né? Inclusive, já antecipando, né, o Campeonato Gaúcho ele está parado, né? Depois dessa rodada do último final de semana, ele foi interrompido por tempo indeterminado. A gente teria 2 jogos nesse próximo final de semana, mas a Confederação, de forma corretíssima, né, teve aí não um adiamento dos jogos em si, mas uma paralisação da competição até que tudo se normalize. Decisão mais que correta, mais que acertada. Parabéns para a Federação Gaúcha aí. Estamos na torcida para que todo mundo fique bem o quanto antes. Vamos falar dos jogos que aconteceram, né? Primeiro, vitória do Santa Maria Soldiers em cima do Bears, né? 51-0. Jogo muito tranquilo da equipe de Santa Maria, né? O Douglas
começando bem o ano, né, conseguindo passar muito bem a bola, a equipe achando muitos espaços, a defesa também lidou bem com o Adriano, né, o quarterback do Bears, que é um cara que traz esse aspecto terrestre, que consegue estender algumas jogadas. Um jogo muito tranquilo, um jogo muito sólido e um jogo que a gente pôde ver mais do Aguirre, né, o camisa número 18, o jogador mexicano que veio, que realmente é um fato, né? O Aguirre, ele é um atleta mesmo para esse ataque, né? A gente vê ele sendo usado no backfield, a gente vê ele sendo usado ali de uma maneira geral, né, como se fosse um canivete suíço para esse ataque. Jogou praticamente o segundo tempo todo, na verdade, como quarterback. E assim, tem um braço forte, ainda não tem a conexão com os seus jogadores, né? Acabou sofrendo uma interceptação pro cara de louco, né? Cara de louco com 4 interceptações já no Campeonato Gaúcho, inclusive. Mas depois conseguiu achar ali, teve uma conversão de 2 pontos. Teve um TD correndo, acho que teve um TD passado, uma conversão de 2 pontos. Então, assim, é um sólido reserva, um cara que traz uma característica muito diferente do Douglas e que de repente pode ser uma opção aí para Santa Maria em pacotes bem específicos, né, para algumas situações que você talvez queira correr com o QB, que você queira que a sua L não tá segurando e você precisa de um pouco mais de mobilidade ali de algum jogador do seu quarterback, mas uma vitória tranquila dos Soldiers que confirmou também sua ida para a semifinal depois dessa vitória. O outro jogo, né, vitória da Matilha dos Vales, 30-19 em cima do Canoas Bulls. Foi uma surpresa pra mim, eu tinha falado, né, na verdade, eu tinha falado que pra minha equipe do Canoas Bulls poderia vencer esse jogo e poderia vencer esse jogo com uma certa tranquilidade, mas a Matilha trouxe um jogo muito físico, trouxe um jogo de trincheira muito pesado e principalmente, como eu já até destaquei no vídeo lá no Instagram, os dois jogadores americanos fizeram uma diferença muito grande para esse jogo, né? O Wade Phillips e o Cam Pugh, né, jogaram muito melhor do que eles jogaram no jogo 1. Né? O jogo corrido com o Clayton e os outros running backs também foi muito bom. Baita trabalho da linha ofensiva da Matilha dos Vales. E a defesa, apesar de ter cedido em alguns momentos, fez um trabalho muito sólido, não deixou o ataque do Bulls crescer. O ataque do Bulls que começou com o Antônio, né, uma decisão que eu acho que era para se ficar de olho, né? Porque era um jogo que se perdesse o time estava eliminado, como já está. Vai jogar na última rodada contra o Bears só para cumprir tabela. E você trouxe um quarterback para o seu elenco, né? Então, para mim, não fez muito sentido você não começar com o Caio. Ele entrou no segundo tempo e não entrou tão bem, né? Depois até conseguiu ali fazer o time pontuar. Mas decisão, assim, a gente não sabe como estava nos treinos, a gente não sabe a situação dentro do elenco, mas o Caio começou como reserva, não entrou tão legal também, eu acho que demorou até para ele pegar o clima do jogo, e a defesa sofreu muito, né? A defesa sofreu muito com a velocidade que o Phillips e o Pug trouxeram, sofreu nas trincheiras, né? Porque a OL da Matilha jogou muito bem, e o ataque sofreu ali, conseguiu marchar em alguns momentos, mas também sofreu para ter muita consistência, né? Principalmente passando a bola. Foi um jogo complicado. Então, temos a Matilha dos Vales nos playoffs e o Canoas Bulls já eliminado, né? Então, Matilha e Soldier jogam na terceira rodada, quando o campeonato voltar, para decidir quem vai ter a liderança do grupo e pegar o segundo colocado do outro lado. Bom, indo agora para SPFL, né? Tivemos 6 jogos no último final de semana. Vamos começar pela Série Prata. Vamos começar por São José Jets 42-0 no Vikings Berserker. Boa vitória do São José Jets. Eu tava apostando num Berserker um pouco mais encaixado, mas eu não sei se é porque o time já estava eliminado, não sei o que aconteceu. O time veio muito desfocado para esse jogo. Eu senti que ofensivamente o time não conseguiu ter nenhum momento assim muito bom. A defesa até teve algumas situações legais, conseguiu forçar algumas paradas, mas o Jets trouxe uma melhora muito boa do jogo 1 para o jogo 2, né? O Matheus no comando do ataque com uma boa partida, né? No backfield o Vini, né, que também foi para a equipe de São José esse ano, com 2 touchdowns, um bom jogador também para esse backfield. A equipe conseguiu operar muito bem, correndo e passando com a bola, né? Então um ataque que tá mais ajeitado do que a gente viu no jogo 1. Vai ter um desafio muito grande no jogo 3, que é o Taubaté. A defesa de Taubaté, apesar do Taubaté não estar jogando bem, a defesa está jogando muito bem. Só se deu um touchdown até agora em 2 jogos. Então vai ser um desafio muito legal, um jogo muito interessante pra gente ver, né? E falando da defesa do Jets também,
conseguiu lidar muito bem com a equipe do Vikings. O Vikings não conseguiu fazer nada muito diferente, né? O Vela, como quarterback ali para correr, também não conseguiu fazer muita coisa. O jogo aéreo tinha uma situação ou outra que alguma coisa encaixou, mas no geral um jogo muito dominante da equipe do São José Jets, que agora entra de vez na briga pela classificação, né? Vale a gente lembrar, só Jets ou Taubaté, um dos dois só vai para a pós-temporada, porque o Cannibal já está classificado em primeiro do grupo. Do Berserker, eu acho que é uma despedida amarga da SPFL, né? O time que se propôs, né? O Vikings se propôs a ter uma equipe de desenvolvimento jogando na Série Prata. Acho uma decisão corretíssima, espero que o time consiga fazer isso nos próximos anos também. Eu acho que tem o seu papel, que é rodar o elenco, que é você conhecer caras novas, jogadores um pouco mais experientes, que não tem tanta rodagem com o elenco principal, tendo mais chance de ter repetição, tendo mais chance de mostrar serviço, e é importante para a continuidade do seu plantel. Então, assim, se despede com um jogo ruim, com um jogo abaixo, mas o saldo é bem positivo para a equipe do Berserker, apesar do 0-3. Indo agora para a Ponte Preta Gorilas, 25-7 no Piracicaba Cane Cutters, né? A Ponte também classificada já para os playoffs, né? Ganhou os 2 jogos do seu grupo, agora fica ali na espera para saber se vai classificar como segundo, como terceiro, como quarto. Lembrando, né, as 2 melhores campanhas vão direto para a semifinal. Uma dessas campanhas já é do Cannibals, já eu explico para vocês por quê. E a Ponte garantiu a sua segunda vitória, 25-7. Um jogo em que o Cane Cutters errou muito. O time veio sem quarterback literalmente para o jogo, né? Nas entrevistas ali pós-partida, um dos jogadores da equipe falou que a equipe acabou sofrendo muito com as lesões na posição. Então o time basicamente ficou ali com running backs, os jogadores do ataque para tentar correr com a bola. A equipe não conseguiu se arriscar muito em nenhum aspecto e os bad snaps mataram qualquer chance da equipe, né? Tanto quando o ataque estava em campo, quanto nos special teams também. Então ali a equipe da Ponte capitalizou quando a equipe do Cutters errou, né? Foram 2 touchdowns, se eu não me engano, né? Da defesa, né? Em um bad snap que foi recuperado e levado para endzone, no outro uma interceptação meio estranha, por assim dizer, que também foi retornada para touchdown, né? E também o segundo safety da equipe a gente pode acreditar ali para a pressão da defesa. O ataque da Ponte, verdade seja dita, não vi muita melhora do jogo 1 para o jogo 2. Né? Eu acho que quando eu vi o placar, eu me surpreendi um pouco. Falei, deixa eu ver o que esse ataque está fazendo. Mas foi um ataque que continuou sofrendo para avançar, sofrendo para achar formas de pontuar. Capitalizou, teve um touchdown ali acho que na linha de 5, 4 jardas, né, quando teve um turnover da sua defesa. Então capitalizou quando chegou na goal line, mas é um ataque que sofreu muito para encaixar, né? O jogo aéreo teve poucas situações, o jogo terrestre também fisicamente não conseguiu se impor. Então é um time que, olhando para a pós-temporada, vai precisar de um ataque melhor, né? Mais uma vez, você vai encarar ataques melhores do que você encarou nessa fase de grupos. Sua defesa vai ter que continuar jogando bem, mas o ataque vai ter que mostrar a sua cara. Esse ataque ele vai ter que melhorar, porque senão vai ficar uma situação muito complicada para a Ponte Preta. Eu acho que desse jogo é isso. O Cutters agora vai jogar contra o Panthers, né? Quem vencer se classifica também para os playoffs, já classificado garantido ali como wildcard, porque já tem uma derrota, mas a gente vai ter aí Piracicaba Cane Cutters e Black Panthers pela segunda vaga desse grupo. Para fechar a Série Prata, tivemos Cannibal 7-0 no Taubaté Futebol. Baita jogo. O placar, eu acho que ele talvez até engane, né? Os dois times tinham condição de ter pontuado mais vezes. A equipe do Cannibals fecha a sua primeira fase, né? Na sua primeira edição na SPFL, com o passaporte garantido para semifinais. Um jogo em que a gente viu, a primeira vez que eu tive a chance de ver o Cannibals ao vivo, né? E eu fiquei com as mesmas impressões que eu já tinha vendo o vídeo, né? Um time que é muito organizado, um time muito balanceado, é um time que não é tão grande, é realmente um time pequeno, né? Fisicamente falando, mas é um time que se entrega, que sabe das suas limitações e que joga bem arrumado, né? O Menache com um jogo bem sólido passando a bola, correndo também com a bola quando precisou, algumas jogadas desenhadas ali para ele correr. Tem um atleticismo, uma certa mobilidade para estender jogadas. A interceptação que ele tomou, eu acho que são dores do crescimento mesmo, ali uma decisão ruim que acabou não sendo tão penalizada porque teve uma falta depois da interceptação e que não acabou computando como uma pick six,
mas um jogo muito sólido desse ataque, né? É que encarou uma defesa muito boa, né? Então a defesa de Taubaté fez o que tinha que fazer para deixar o adversário só com um touchdown, né? Forçou turnovers, colocou o time em boas situações para pontuar, deu chances para o ataque conseguir vencer o jogo, mas o ataque de Taubaté mais uma vez deu muitos tiros no pé. Começando, né? O time teve a volta do Monção para comandar esse ataque, né? Além disso, a gente teve o Rafa nesse jogo que voltou, a gente teve o Wally no backfield e o Wilton, né? Dois jogadores que estavam na equipe ano passado e voltaram. O Rafa já estava na equipe, não tinha jogado pelo jogo, mas estava nesse segundo. O Vilarta não jogou, o Vilarta se casou no último final de semana, então inclusive aqui, Vilarta, meus parabéns, espero que você tenha aproveitado bastante. Uma felicidade muito grande para o casal, né? Então, assim, Vilarta, por razões óbvias, né, e corretas, não estava no jogo, e a equipe optou por começar com o Lucas, né? O Lucas que é o wide receiver, mas diversas vezes, né, desde o tempo de Cruzeiro, agora Taubaté, é um cara que pode ser usado na posição de quarterback, só que eu acho que você acaba sacrificando um dos seus melhores recebedores para o seu ataque, né? Você perde a sua referência vertical, que foi a forma que a equipe teve 2 TDs no último jogo, e o Lucas não conseguiu desenvolver tanto no jogo aéreo. O jogo terrestre começou muito bem com o Wally, a equipe conseguindo forçar ele nas trincheiras, fazendo valer, mas quando chegou na red zone, quando chegou perto de pontuar, a defesa do Cannibal subiu o muro, né? E nos special teams, Taubaté não conseguiu pontuar nenhuma vez. No segundo tempo, mais precisamente no final do terceiro, quarto período, o Rafa entrou, né? O Rafa trouxe uma outra dinâmica, né, de tentar acelerar o jogo, tentar estender jogadas, mas não entrou muito bem, acabou forçando algumas bolas que não deram muito certo, e não foi um jogo bom, né? Eu acho que talvez ele não tivesse com a cabeça no lugar ali, ou a situação de entrar no momento do jogo que não começar, a gente sabe que o quarterback tem muito disso, né? Eu também estava falando do jogo do Gauchão sobre isso, né? Às vezes o quarterback, quando ele entra no jogo, ele acaba demorando um pouco para clicar, e o Rafa acabou não conseguindo ter esse clique, né? Estendeu algumas jogadas, né? Mas a defesa do Cannibal estava bem ligada, e assim, outro mérito para essa defesa, não é uma defesa grande, mas é uma defesa que perde poucos tackles, né? Que sabe taclear muito bem. Então a equipe do Taubaté saiu zerada, né? Eu até acho que o ataque jogou melhor, criou mais, né? Teve mais chances, mais do que contra o Berserker, mas não conseguiu finalizar. Na hora que importa, a equipe não conseguiu finalizar. No jogo 3, o Vilarta volta, você tem o Lucas de volta como wide receiver, então eu acho que aí você tem mais a cara desse ataque do que você quer fazer, né? Então vai ser um jogo muito legal contra o São José Jets, e o Cannibals já tem aí o passaporte para semifinais, vai descansar no wildcard, então já tem aí uma oportunidade muito boa de relaxar a equipe da capital paulista. Indo agora para os jogos da série Diamante, né? Tivemos 3 jogos, Six Spartans 60-0 no Caraguá Ghost Ship. Eu vou ser bem breve. Foi o que eu esperava, né? As equipes se enfrentaram ano passado no Brasileirão D2 e foi muito parecido, né? O Spartans com uma dominância muito física do começo ao final. O Mamão saiu no segundo quarto, né? E deu ali o resto do jogo para o Moba, né? Importante, a equipe do Spartans também está olhando para o Moba para dar essas oportunidades para ele ter repetição. Jogador muito jovem ali que conseguiu operar esse ataque bem do momento que entrou. E assim, um jogo muito tranquilo, muito padrão do Spartans, na verdade é essa. O Spartans, eu acho que tá fazendo bons jogos, virou normal pro Spartans dominar quando joga contra equipes que não estão no mesmo páreo tecnicamente, mas essa equipe ela tem que melhorar nos jogos em que são mais parelhos, né? Eu acho que existe uma diferença muito gritante desse time, principalmente quando começa atrás do placar, né? Mas no final das contas, a equipe está aí praticamente garantida. Tem um último jogo contra o Vikings, né? Que a gente vai ter uma combinação aí caso a equipe não vença. Mas se vencer o Vikings, vai garantir ali o segundo lugar com uma campanha de 4-1. Destaques, né? O Sheik com 10 touchdowns agora já na competição. Eu acho que é um jogador que briga pelo MVP, né? Apesar de ele ter feito esses TDs em jogos não tão parelhos, né? Eu acho que no final das contas são 10 TDs, a gente não vai tirar o mérito dele, já cansei de falar. É um jogador muito físico, um jogador que, se você não for taclear direito, ele vai passar por cima, porque é um jogador muito físico. Branco também jogou bem, conseguiu pontuar. O ataque como um todo foi muito bem. A defesa, destaque pro Patrick, 2 interceptações, jogador que encaixou como uma luva para esse time esse ano. E um time que jogou muito bem, Pro Ghost, curva de aprendizado. Eu acho que, os últimos 2 jogos eram mais difíceis, né? Que eram Spartans e Dragons.
né? E são jogos difíceis. Não tinha o Gui, né? O Yuri foi o quarterback do time para esse jogo. O ataque não conseguiu operar, a defesa teve poucos sucessos ali durante todo o jogo. E é uma equipe que tem aí um último jogo a cumprir, né? E muito aprendizado para levar para Caraguatatuba depois dessa primeira temporada na Série Diamante. Mas é uma equipe que eu falo, foi muito guerreira e está sendo muito guerreira dentro da SPFL no nível mais alto possível. Falando agora de Vikings 31-14 contra o Leme Lizards, né? Vitória importantíssima da equipe do Vikings para voltar para a briga para a pós-temporada. Antes de tudo, vamos às explicações básicas aqui. A equipe do Vikings hoje, ela tem a 4ª colocação porque ela está empatada com o Corinthians Steamrollers em número de vitórias e o critério de desempate em número de vitórias é o confronto direto e nesse caso o Corinthians Steamrollers tem essa vantagem porque venceu o Vikings por 12-7, né? Então assim, é o regulamento, é a forma que foi aplicada durante todos os anos de SPFL, né, com outras equipes, em outras situações, em outros cenários. Né? Então, por isso que a equipe do Vikings continuou na 4ª colocação, mesmo com a vitória sobre a equipe de Leme, né, empatando com os Steamrollers. Mas vamos falar do jogo. Né? A equipe de Leme veio bem baqueada, né? Não teve o Gabriel por dengue, né, perdeu alguns outros jogadores também por dengue, e durante o jogo, fisicamente, vários jogadores acabaram sentindo, alguns jogadores tiveram que dobrar, isso com certeza atrapalhou o plano de jogo. O quarterback da equipe para esse jogo foi o Neri, né, e eu já cansei de falar muito sobre como eu gosto do estilo de jogo dele, só que ele é um cara que precisa que o ao redor funcione muito bem. O jogo terrestre tem que estar encaixando legal, o jogo aéreo, ele é um jogo de passe curto intermediário, não dá para você esticar muito a bola com ele comandando o ataque, tanto que ele não conseguiu ter tanto sucesso, e eu acho que, assim, não é um demérito, eu acho que ele mesmo tem esse conhecimento, a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas é um cara que eu gosto, é um reserva sólido, é um reserva melhor que a maioria que a gente tem dentro do FABR, né, principalmente dentro do estado de São Paulo, mas não conseguiu o suficiente para esse ataque operar. O Vikings começou bem, começou pontuando, depois Leme conseguiu devolver, mas aí o ataque do Vikings conseguiu controlar muito bem as ações e conseguiu controlar bem as ações com algo que eu tinha falado, que era forçar o jogo terrestre. Né? A equipe forçou muito o jogo terrestre com o Paulo Henrique e com o Thales, e isso fez o jogo aéreo ficar mais aberto. Acho que quando a gente olha o primeiro touchdown, inclusive pode ser uma jogada que eu traga na análise ali para vocês verem, né? Um baita TD do Lacra, um jogador que eu já cansei de falar que eu gosto muito, acho que estava faltando ele ter uma partida como ele teve pelo Vikings desde que ele chegou, né? Um TD muito bom, depois teve uma outra recepção que quase foi para endzone, o Brown também teve TD, e assim, o jogo terrestre fez com que o jogo aéreo tivesse mais janelas e mais oportunidades, e o Hamel conseguiu capitalizar. Eu acho que ele, inclusive, teve um TD terrestre, né, numa read option ali muito, muito bem chamada pela equipe do Vikings. Eu acho que é um ataque que precisa achar mais esse equilíbrio. Eu acho que é um ataque que estava confiando muito no jogo aéreo e precisa dar um pouco mais a bola para o jogo terrestre. Tem uma boa linha ofensiva, tem um bom running back e o time conseguiu ver, né, que dá para operar bem mais equilibrado, né, e deixar o Hamel com melhores janelas. Então, uma boa vitória para a equipe do Vikings. A defesa também fez um jogo muito bom e, principalmente, reduziu muito em faltas. Eu acho que esse foi um fator crucial para essa defesa. E vai ser crucial se a equipe quiser vencer o Spartans. Né? Se a equipe do Vikings vencer o Spartans, né, a gente tem um cenário de um bolo gigante. Se o Leme vencer o Steamrollers, que é o último jogo, a gente tem outro cenário de bolo gigante. Se o Spartans vencer o Vikings e o Leme vencer, tem um cenário gigante. Eu vou fazer um vídeo também aqui para explicar tudo certinho para vocês, os cenários possíveis pela briga pela terceira vaga. Né? A gente tem aí um cenário onde o empate triplo se torna cada vez mais bem provável. Mas desse jogo é isso. Acho que desse jogo é isso, não tem muito mais que a gente falar. Para fechar, temos a vitória do Moro Lacerda Dragons pelo Corinthians em cima do Corinthians Steamrollers por 48-0. Vitória dominante do Dragons, não me surpreendeu. Eu acho que o Dragons é um time que vem para bater na porta, assim como o Rhinos é um time que quer provar um ponto, quer pontuar, quer capitalizar. Ficou com os titulares até o final, inclusive uma decisão contestada, na minha opinião, né, que o Semple acabou tomando algumas pancadas desnecessárias ali no quarto período. Talvez você precise também saber a hora de tirar um pouco ali, né, de podar um pouco melhor, mas principalmente no primeiro tempo, dominante, né? O ataque conseguiu pontuar em todas as campanhas do primeiro tempo. Todas as campanhas do Dragons no primeiro tempo terminaram na endzone.
né? O Sample terminou com 5 touchdowns para 5 recebedores diferentes. Então, assim, um número muito bom, né? Um ataque segue clicando. Ele teve um TD terrestre também, né? Então, assim, é um time que está muito bem ofensivamente montado e defensivamente foi muito bem também, né? Deu pouquíssimas janelas, o Steam não chegou, acho que não chegou a ter 4 first downs no jogo inteiro. É Aroe com 2 interceptações, um front defensivo que jogou muito bem e a equipe conseguiu controlar e tem aí o último jogo para cumprir contra o Caraguá Ghost Chip. Já joga tendo a liderança do grupo garantida, né? Mesmo que perca para o Caraguá Ghost Chip e o Spartans vença o Vikings, as equipes vão empatar em 4-1 e no critério de desempate, que é o confronto direto, o Dragons já venceu o Spartans, então ficaria na frente. Da equipe do Corinthians Steamrollers, eu acho que faltou muito ofensivamente, é um time que tentou fazer um jogo pequeno, vamos dizer assim, né? Small ball, tentar jogar com a caixa muito cheia, forçar um jogo terrestre, mas não tem fisicalidade para isso, né? Pelo menos não contra o Dragons, não era um jogo que a sua linha ofensiva ia conseguir operar. O jogo aéreo não funcionou também. O revezamento de running backs também não encaixou tão legal. Então foi um jogo muito abaixo do ataque do Corinthians Steamrollers. Não tem muito para onde a gente correr, né? Teve uma trick play ali do Sanka com o Riveles, né, que virou uma primeira descida, isso já no segundo tempo, mas no geral é um ataque que está muito limitado, né? Eu acho que é um ataque que está muito limitado em vários aspectos, né? Até na conversa com o Coach Brian depois do jogo, né? Não é só o quarterback, não é só os recebedores, não é só a linha ofensiva. Eu acho que é um time que, como um todo, uma unidade ofensiva que, como um todo, ainda não tem uma cara tão legal, ainda não conseguiu se adaptar ao Riveles, né? E ao que tem para operar, né? Um time que precisa ser mais competitivo contra as equipes melhores, né? Contra o Vikings conseguiu vencer, acho que jogou com a experiência embaixo do braço e garantiu a vitória. Contra o Ghost sofreu mais do que deveria, mas conseguiu controlar no final das contas e vencer. Mas contra a Spartans e Dragons não conseguiu ser competitivo ofensivamente falando. E esse é um problema muito grande. Da defesa, fisicamente também não aguentou o jogo do Dragons nas trincheiras. E no jogo aéreo, o Dragons é um time muito rápido, é um time que tem uma variação muito grande de jogadores que podem fazer coisas diferentes, né? Tomou um TD do Klaus em velocidade, depois do Lisandro, que é um tight-end de posse, do Festúcia saindo do backfield. Então é um time que tem muitos pontos acertados dos dois lados da bola, bad snaps em special teams que deram boas posições para o Dragons. Então é um time que precisa de ponta a ponta ser melhor para conseguir ir para a pós-temporada bem, né? O Corinthians Steamrollers depende só de si ainda. Caso vença o Leme Lizards no dia 19, já vai para os playoffs, independente do que acontecer, mas é um time que precisa ser melhor para chegar aos playoffs e chegar sendo competitivo, né? Quando a gente olha para o outro grupo, né, o Steam ele tem um cenário onde ele pode acabar pegando Vailers, Rhinos, Ocelots ou Avengers, que são times que hoje eu vejo que estão alguns degraus acima. Então é um time que precisa ter uma correção rápida para conseguir ser mais competitivo. Bom, meu povo, mas o vídeo é esse, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. E se você quiser garantir conteúdos antecipados, é muito simples. É só você vir aqui no Clube de Membros do YouTube ou lá no Apoia-se, que você garante conteúdo sempre um pouquinho antes todas as semanas. Beleza? Tamo junto e até a próxima!